Preparatório, projeto, alcance. Aula, causa, consequência. Enem 2019, questão 6. De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é quando a matéria é falsa. E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura. Mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição ou tendência, inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procuro chegar às fontes. Ir aos links originais. Tavares. O texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a displicência natural das pessoas que navegam pela internet. B. Desconstrução das relações entre jornalismo e literatura. C. Impossibilidade de identificação de origem dos textos. D. Disseminação de ações criminosas na internet e obtenção de maior popularidade nas redes. Então, a questão central é consequência. Para chegarmos à consequência, nós precisamos também saber qual é a causa, pois é a relação de causa e consequência que está em jogo nesta causa. Aquilo que faz com que uma coisa seja, exista ou aconteça. O que é o princípio, a razão ou a origem de alguma coisa, o motivo. Então, a palavra-chave é causa, é o motivo, o porquê. E a consequência é aquilo que resulta ou é produzido por causa de. É o efeito, é o resultado. Então, causa é o motivo e a consequência é o resultado. Fique de olho. Olha o nosso exemplo. Eles não passaram na prova, visto que não estudaram. Temos duas orações em jogo. Primeiro, eles não passaram na prova, é a primeira afirmativa que eu tenho. Na segunda, eles não estudaram. Então, eu faço duas afirmativas que estão ligadas umas às outras por um conectivo, que são palavras que unem as frases. Então, o conectivo em destaque é o visto que, é o que une uma oração a outra. Por isso, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Por quê? Porque a segunda oração indica a causa da primeira. Olha lá, as conjunções causais podem ser porque, visto que, como, uma vez que, posto que e outras que tenham o mesmo sentido de causa. Então, na oração 1, eles não passaram na prova, é uma consequência. Consequência do quê? Da oração 2. Não estudaram. Por que eles não passaram? Visto que não estudaram. É a causa. Não passaram pelo motivo de não terem estudado. Então, voltando à nossa questão do Enem. Para localizar a consequência que o compartilhamento de conteúdos falsos podem ter. Então, eu tenho que analisar se é A, B, C ou D. Você já chegou na resposta? Vamos analisar. Letra A está dizendo a displicência natural das pessoas que navegam pela internet. Tem algum lugar aqui no texto que fala que as pessoas que navegam pela internet são naturalmente displicentes? Em nenhum lugar. Ela diz que as pessoas sempre compartilham, mas ela não diz que é por falta de atenção. Ela não diz que é por displicência. Letra A, então, está errada. Letra B. Desconstrução das relações entre jornalismo e literatura. Então, quando a gente compartilha conteúdo falso, a consequência é a desconstrução desse jornalismo? Não, né? Ela coloca lá assim, ó. E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Sim, considera o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura. Então, ela considera esses conteúdos falsos um tipo de literatura. Então, não tem desconstrução.
Letra C. Impossibilidade de identificação das origens do texto. Em algum lugar aqui ela fala que não dá para saber a origem do texto? Não, porque aqui no final ela fala, né? Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procuro checar as fontes, ir aos links originais. Então, eu sei de onde ele veio, eu vou checar de onde veio. Então, a resposta certa é a letra D. Porque nós temos aqui no finalzinho também dizendo assim, ó, nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Então, eu tenho disseminação, várias direções, ela chega em muitas pessoas, em muitos lugares, de ações criminosas, porque, ó, sujeita a ser denunciada juridicamente. Então, pode ser preso, né? Pode ter injúria, calúnia, difamação e obtenção de maior popularidade nas redes, porque ela diz assim, que se dá em várias direções. Então, a gente não sabe até onde vai chegar, ela se multiplica, né? Ela se espalha rapidamente pelas redes. Então, essa é a causa. A consequência do compartilhamento de notícias falsas, segundo a autora desse texto, é disseminação de ações criminosas e maior popularidade nas redes. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um curtir e compartilhem quantas vezes vocês quiserem.